paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre ordenança para participar da ceia do Senhor. Nós estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor presidente, Adelino Alves Ribeiro, do Ministério de Madureira, no campo de Mauá. Também o nosso pastor local, pastor Severo, na aldeia Anchieta. Nós vamos aqui na palavra do Senhor que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando a palavra do Senhor nos diz isso, nós temos por base que não é ninguém que examina nós mesmos. Participar do corpo do Senhor por qualquer motivo, ou participa do corpo e do sangue do Senhor de qualquer maneira. Se todos reconhecessem, todos soubessem a importância que é aquele momento único de nós sentarmos ali e participar do corpo e do sangue do Senhor, eu creio que muitas pessoas valorizavam muito mais quando chega esse dia da nossa ceia, de estarmos ali reunidos com nossos irmãos. Aqui no tópico, diz assim, os direcionamentos da ceia do Senhor. Nós aprendemos muitas coisas quando nós meditamos na palavra do Senhor. E aqui nós vimos que a ceia do Senhor, ela é para edificação, exortação e consolação. Esses três tópicos, meus irmãos, tem que estar alicerçado na vida do crente. O crente ele tem que estar edificado, o crente ele tem que ter exortação, tem que ser exortado. E o crente tem que ser consolado. E tudo isso vem por meio da ceia do Senhor, da palavra de Deus, do Espírito Santo, que nos direciona. Aqui no tópico 1.1, diz assim que direciona para Jesus no presente. Então a ceia do Senhor, ela direciona Jesus no presente, direciona para Jesus no passado e direciona para Jesus no futuro. Nós vimos que aqui no passado, quando Jesus diz lá em 1 Coríntios 11:25, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. É em memória de Cristo, é relembrando a história de Cristo, o que ele passou, o que ele viveu, o que ele ressuscitou e hoje está vivo. Nós vimos aqui que a ceia do Senhor direciona para Jesus no presente. Não é só no passado, no presente também. E nós vimos, meus irmãos, que lá em Mateus 26:26, não deixa margem dizendo que Jesus Cristo afirma que o pão é literalmente o seu corpo e o vinho é literalmente o seu sangue. Não é isso que Jesus diz. Ele faz um comparativo, né, para nós termos memória de Cristo. Né, quando Jesus foi lá para o Calvário, que ele passou o sofrimento e ressuscitou. Quando fala que a palavra do Senhor também, que Jesus, a ceia do Senhor nos direciona para Jesus no futuro, é porque nós sabemos, meus irmãos, que quando Jesus, ele disse assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Então isso nos dá uma esperança, uma sede de permanecer, de continuar participando do corpo e do sangue do Senhor até que Jesus venha. Isso é gostoso demais. Então isso é uma consolação, é uma alimentação para o nosso espírito, para a nossa alma, que nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. E que você possa, a cada dia, reverenciar mais a ceia do Senhor. Você que talvez está aí na sua casa, fraco, você que talvez está aí no seu lar, sem um direcionamento, vem para a EBD, que junto nós vamos aprender a ordenança, como participar, como nós estamos mais unidos em Cristo, amém? Que Deus abençoe, que a palavra do Senhor continue falando em nossos corações e que você possa, a cada dia, compreender a importância da ceia do Senhor para a minha vida, para a tua vida. Que Deus abençoe. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero desde já agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por estar nos assistindo e nos acompanhando nesse estudo, onde vamos ver que as lições desse trimestre, elas serão de importante auxílio para juntos continuarmos aprendendo aquilo que Jesus Cristo ele nos ordenou. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre a importância da ceia para o cristão. E meus irmãos, eu queria pontuar dois aspectos importantíssimos que o autor e bispo Abner Ferreira ele vai nos apresentar na revista, que é o sacramento da vida do cristão. O primeiro sacramento, nós aprendemos na aula passada, que é sobre o batismo nas águas. E hoje nós iremos falar sobre a Santa Ceia do Senhor. E o bispo ele vai nos apresentar a Santa Ceia do Senhor como algo sagrado, um culto que
um culto que tem que ser tratado com reverência. Meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor ela não é um culto comum. E uma palavra muito forte que o bispo ele vai pontuar aqui e enfatizar é a indiferença em relação à Santa Ceia do Senhor. E quantas vezes, em quantas igrejas nós vimos a Santa Ceia do Senhor ela ser um culto mecânico, um culto monótono, um culto onde as pessoas elas vão e ceiam ao Senhor e nem sentem a presença de Deus, nem lembram do sacrifício. Eu trago na minha memória lembranças de quando eu ia para a ceia do Senhor juntamente com a minha mãe, de um culto totalmente entregue, um culto racional a Deus, onde as pessoas se lembravam do sacrifício de Jesus na cruz, e um culto onde as pessoas elas se entregavam, elas se prostravam diante de Jesus, porque elas se lembravam de tudo aquilo que Jesus ele passou para hoje eu e você estarmos aqui. E uma coisa que precisamos nos preocupar é em ter cuidado com a nossa consciência. Quando nós falamos cuidado com a nossa consciência, é cuidado para a gente saber discernir o certo e o errado. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 28, Paulo vai dizer para nós examinarmos a nós mesmos e não o nosso próximo. E esse autoexame, essa autoanálise que nós precisamos nos fazer, a gente não precisa fazer com a nossa capacidade de discernir o certo e o errado. Nós precisamos pedir auxílio do Espírito Santo, precisamos usar parâmetros bíblicos, precisamos usar a palavra de Deus e não aquilo que a sociedade ela acha que é certo ou que é errado, ou que está politicamente certo. A Bíblia também vai dizer que aquele que bebe e come indignamente, aquele não está discernindo o corpo de Cristo. E meus irmãos, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo derramado, foi para nos purificar do nosso pecado. E aquela pessoa que não valoriza o sacrifício de Jesus na cruz, ela nem entende o significado. É como se Jesus morresse e não tivesse um significado espiritual para que hoje nós estivéssemos aqui falando dele. Então, meus irmãos, que nós possamos ter reverência na palavra de Deus, que nós possamos ter reverência no culto de ceia, que nós precisamos fazer uma autocrítica, que nós precisamos fazer uma autoanálise no nosso culto, na forma na qual a gente está vivendo, se realmente está agradando a Deus, que está conforme Deus ele quer que a gente viva. E que os irmãos possam ficar com essa aula de hoje. Então, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês e fique com o próximo tópico, tópico de número 3. A paz do Senhor, meus irmãos. É muito bom ter cada um de vocês aqui para juntos a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Estamos estudando sobre o tópico 2, que fala ordenança para tomar a ceia. Chegamos ao tópico 3 da lição, que é relevância para a igreja, a relevância da ceia para a igreja. Irmãos, todos os cultos são de extrema importância. E bênção, culto da família é importantíssimo, culto de doutrina é importante, o culto de celebração é importante, culto de departamento, mas não tem culto, não tem festa melhor ou maior do que a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é de extrema importância para o cristão. A ceia do Senhor, ela aponta para que a gente tenhamos em mente o que Jesus fez por nós, sua morte e sua ressurreição. E a ceia do Senhor, ela só tem essa força, só tem esse impacto justamente porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. Justamente porque Jesus Cristo, ele além de ressuscitar, ainda deixou uma promessa que ele voltaria. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós temos que ter em mente que é justamente isso. É a maior festa, é a maior celebração para a vida cristã. No tópico 3, nós vamos falar um pouco sobre comunhão. Paulo, ele repreende uma igreja, a igreja de Corinto, sobre isso. Porque Jesus, ele foi bem claro, quando ele, na última ceia, quando ele reparte o pão, ele diz, tomai e comei, esse é meu corpo, que é repartido por vós. Então, Jesus está dando um exemplo sobre comunhão. O apóstolo Paulo, ele repreende a igreja de Corinto, porque mesmo que seja uma igreja próspera, eles faziam uma ceia que era denominada, segundo alguns estudiosos, como ágape. Era uma ceia grande, né? Só que tinha dissensões entre eles. As pessoas que eram melhor em finança, que tinham uma posição social melhor, elas traziam coisas, traziam alimento, traziam sua refeição para a ceia, para todos participarem em comum. Mas também ela humilhava, no capítulo 20, no versículo 22, aqueles que nada tinham. Então havia dissensões.
O apóstolo Paulo ele diz, ué, vocês estão fazendo mesmo? Vocês estão tomando a ceia do Senhor? Ué, não tem casa de vocês, já que é para fazer uma festa, então por que vocês façam nas suas próprias casas? Né? Por quê? Porque o que eles faziam? Eles tomavam a ceia, cada um a sua parte, e desprezavam aqueles que não tinham. Então, uns embriagavam-se e o outro não tinha o que comer na ceia. O apóstolo Paulo ele diz, eu não te elogio, não elogio essa igreja por causa disso. A ceia do Senhor era simplesmente para a gente colocar em unidade a nossa vida, em comunhão. Comunhão é a gente ter paz, comunhão é a gente participar do mesmo pensamento, do mesmo sentido. Estamos todos juntos no mesmo sentido, isso é comunhão, ter tudo em comum. A ceia do Senhor também, meus irmãos, ela parte para uma esfera de perseverança. Porque a Bíblia diz assim, Jesus disse, para que a gente tome a ceia e lembre do que ele fez, todas as vezes, lembrando até que ele venha. Tem igrejas que fazem uma vez por mês, tem igrejas que fazem uma vez por ano, tem igreja que faz 2 vezes na semana. Independente de quantidade de vezes, o importante é a gente colocar em mente que sim, a gente temos que estar ali firme e feliz, porque nós vencemos aquele mês, vencemos aquela semana, estamos unidos com Cristo, estamos perseverando até que a promessa de Jesus se cumpra na nossa vida. A esperança, ele disse que vai voltar. Jesus Cristo também nos dá uma advertência. Ele fala assim, ó, ele dá uma advertência na esperança, para a gente esperar. Ele falou, não tomo do fruto da vide até eu tomar com vocês lá no céu. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, sobre as bodas do Cordeiro. Então a ceia do Senhor era de extrema importância. A ceia do Senhor não é um simples culto. Eu não faço porque eu quero. Você não faz porque você não deve fazer porque você quer. Você tem que tomar a ceia do Senhor, lembrando, ter em mente que um dia Jesus Cristo, ele irá voltar. Que um dia Jesus Cristo irá arrebatar a sua igreja e a gente vamos ter essa alegria de participar com ele nos ares. Ele diz, fazei em memória de mim. Às vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, fazei isso em memória de mim. Porque ele está falando, olha, eu vou morrer, eu vou sofrer o sacrifício da cruz. Todas as vezes que nós comemos o pão, participamos do vinho, Jesus está dizendo, olha, vocês estão lembrando do que eu fiz, é em memória, eu ressuscitei, por isso há uma relevância, mas também há uma esperança, ele vai voltar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, fique com Deus e todas as vezes que você participar da ceia, lembre-se, é em memória dele, lembra-se, ele está voltando. Lembra-se, um dia nós vamos tomar a ceia lá na glória com Jesus, fique firme. Todo mês que você tomar ceia, fique firme. Toda semana que você tomar ceia, fique firme. É um dia de vitória, é um dia de bênção, é uma semana de vitória que você teve, que eu tive na presença do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus.